E aí, meu povo, como é que vocês estão? E temos um episódio aqui do Agrovendas hoje com mais um convidado, e esse convidado aqui pode ser novo para algumas pessoas, mas participou de uma entrevista no episódio 9, lá no comecinho do Agrovendas, quando ainda era só áudio, né, Marcos? A gente gravou. Obrigada por estar aqui de novo. Tenho certeza que a gente vai ter mais coisa diferente para falar hoje aqui. Eu que agradeço. Então, são muitos episódios entre um e outro. Muita coisa mudou também. Eu acho que esse é um dos pontos que a gente vai discutir hoje. Então, assim, o mundo muda, a vida muda, mas o mundo continua sendo de vendas, né? Então, acho que esse é o grande ponto. Muito. Segue a gente aqui. Aqui depois no descritivo vai ficar também referências aqui do Marcos para vocês conseguirem acompanhar e conhecer um pouco mais do trabalho dele. Segue o nosso canal, se inscreve aqui para não perder nenhum conteúdo a respeito de vendas, de inovação, do que a gente fala aqui, feito especialmente para quem quer crescer e se desenvolver dentro do agronegócio. E o papo aqui hoje é dentro do mercado de suinocultura, né, Marcos? Sim. Vou deixar você se apresentar, porque eu gosto de deixar o convidado à vontade aqui. O Marcos, na época que a gente fez o episódio 9, eu te apresentei, eu acho que como afilhado, porque eu era madrinha antes somente de casamento, agora da Maria também, então afilhado e compadre. Exatamente. Então, acho que esse, dentre todos os episódios, né, eu acho que esse é a grande mudança na minha vida, né? Então, hoje sou o pai da Maria, então que a Maria é a madrinha. Então, tenho uma responsabilidade compartilhada. Acho que esse é um dos grandes pontos aí de mudança da vida e que muda também até um pouco da visão profissional, né? Então, de como que vai ser levado a vida profissional, que é uma vida sempre puxada, com muita viagem, mas você tem que pesar ao mesmo tempo a parte da família. Então, acho que esses são os pontos aí de ajustes, né? Então, me apresentando, então, sou o Marcos Lopes, eu sou o diretor técnico da Topics Norzing, então já agora, recentemente, há 14 anos, então é bastante tempo, então sempre brinco que tem até uma plaquinha de patrimônio aqui, mas é sempre numa mudança muito constante, né? Então mesmo assim, assumindo diferentes posições, mas principalmente fazendo novas atividades, então sempre buscando a parte de inovação, então trazendo um pouco de novidade então, dentro do setor. Eu acho que isso é o que me move, então isso que faz também benefício para a empresa. Então se a empresa deixa de inovar, então a gente fica ali no marasmo, né? Então fica fazendo mais do mesmo e esse não é o objetivo. Se a gente quer continuar no mercado e ganhando cada vez mais mercado, então a gente tem que focar bastante em cima disso, de inovação, de trazer coisa nova, então de trazer resultado para o cliente. Muito bom. E muito importante até da gente pensar, Marcos, porque quando a gente fala 14 anos de empresa, você passou por muitas fases diferentes de crescimento da Topics, né? De evolução não só sua profissional, mas do próprio mercado também, de suinocultura, o mercado mundial até, de todos os insumos, de tudo que a gente fala muito aqui, mudou muito nos últimos 5 anos, já teve mudança significativa, imagina em 14 anos. E eu acho muito importante a gente até começar por esse assunto, a gente pode falar sobre isso, sobre essas mudanças que vem acontecendo na pandemia e pós-pandemia. O que você percebe de diferença para o mercado de suinocultura especificamente? Sim. Ao longo desses 14 anos, né, até pegando um pouquinho mais lá atrás, então no episódio número 9 a gente falou bastante disso, de carreira, de trajetória. Então, num primeiro momento foi mais até me descobrir como um profissional, então inserido nesse mundo corporativo. Então, estava acostumado àquele mundo da universidade e tudo mais, e aqui fora a vida é diferente. Sim. Então, você vem da área da pesquisa, né, Marcos? Exato. Trabalha muito tempo com isso. Então, eu comecei dentro da empresa com a parte de pesquisa antes de chegar a ser diretor técnico, a estar como diretor técnico hoje. Então, tudo isso vem assim com uma cascata de mudanças. Então, se a gente observar até mesmo para a empresa, né, nós crescemos muito ao longo desses últimos anos, principalmente a partir de 2014, então que a gente tinha a Topics, então uma cooperativa holandesa. Então, em 2014 faz a fusão com a Norzing, então para nos tornarmos a Topics Norzing, então que é uma cooperativa da Noruega. E isso foi uma mudança muito grande, então, em termos de produtos. Então, todo mundo quer vender produto bom, e isso trouxe um produto excelente, e vem gerando novos produtos agora também. Então, tudo isso vem com essa cascata de mudanças. Então, você está inserido num mundo novo, ao mesmo tempo, a empresa, por mais que sejam 14 anos de Topics Norzing, então é uma empresa completamente diferente do que tinha antes, é um mercado completamente diferente do que tinha antes. Então, se a gente observar mais recentemente, até mesmo a parte da pandemia, ela trouxe várias mudanças, até mesmo para o consumidor.
Então, se a gente pegar ao longo da pandemia, o consumo de carne suína, então per capita no Brasil, aumentou bastante. A gente saiu ali de um patamar de 14 quilos habitante ano para hoje acima de 20. Então, foi algo que teve uma certa ajuda, então que a carne bovina ela estava com um preço mais alto, então todo mundo em casa, então cozinhando mais e por aí vai. E isso a gente acabou entrando numa nova fase. Então, aí essa nova fase ela vem com vários desafios. Então, que é um desafio também de mostrar para o consumidor que a carne suína tem um valor nutricional excepcional, então, e que é algo que pode estar cada vez mais presente. Então, para nós que somos do interior, carne suína faz parte do dia a dia, então, mas para algumas pessoas que vêm de um centro maior, então nem sempre. Então eu tenho amigos, né, então que foram conhecer carne suína quando foram na Casa do Porco em São Paulo, então um dos melhores restaurantes do mundo dedicado somente para carne suína. Provaram, gostaram e continuam, né, então consumindo uma carne que é excepcional. Então, se for Topics Northern, então aí continua muito melhor, né? Você falou que depois da pandemia também continuou, né? Se manteve esse consumo mais alto, né? Não voltou. Se manteve e a gente tem até dentro do Brasil, né? Então, assim, são diferentes aspectos. Então, que a gente teve variações de preço, obviamente. Então, a gente tem sempre um fator externo que contribui bastante, né? Então, lá atrás, naquela época, a gente já tinha falado muito a respeito da peste suína africana, então, que estava dizimando os plantéis chineses. Então, desde então, a China continuou comprando muita carne nossa. Então, assim, essas exportações, elas batem recordes e recordes a todo momento, ao mesmo tempo que o consumo nacional vem aumentando. Então, ele cresceu muito durante a pandemia, então está ali talvez um pouquinho mais estabilizado, então não é um crescimento que continua tão forte como foi durante a pandemia, mas a gente vê ainda esse consumo bastante elevado. Então é um mundo novo para nós hoje. Sim, sim. E considerando isso, olha o quanto que é importante. A gente falou lá no episódio 9, mas para quem estava querendo entrar no mercado, né, para quem estava mais novo. E a gente teve uma conversa até esses dias aqui, tô aqui na casa do Marco já tem uns dias, e a gente tem conversado muito a respeito de quem já está no mercado há mais tempo. Então, quem já trabalha na área de suinocultura ou até que deseja entrar nessa área, mas já tem experiência em outros mercados, o que essa pessoa tem que olhar para todo esse cenário, todas essas mudanças e como que ela tem que se posicionar em relação a isso para ela crescer? Dentro desse ponto é aquele famoso, tem coisas que não mudam, né? Então, assim, estar preparado, então estar aberto a novos desafios, eu acho que esse é o grande ponto. Então, isso valia lá atrás no episódio 9, vale hoje, vai continuar valendo para os próximos anos. Então, se a gente pensar um pouco, né, do mercado, então a gente está falando de aumento de consumo interno e está falando de aumento de exportações. Consequentemente, a gente está produzindo mais. Então, e o Brasil ele tem uma oportunidade ainda de crescer mais e mais. Então, a suinocultura aqui já é algo extremamente importante. Então, nós somos um dos principais players no mundo, mas a gente tem muito mais potencial para crescimento. Se a gente comparar, então, o nosso potencial com o da Europa, é completamente diferente. A Europa está em declínio. Então, existem leis então, muito fortes para bem-estar animal, então que às vezes vão ali até um pouquinho contra a produtividade. Então, bem-estar animal é extremamente importante, o Brasil também está na vanguarda disso. Então, nós temos instruções normativas, né, então, que prezam por isso. Hoje, qualquer novo negócio que vai ser aberto, seja uma granja então, de matrizes, ou seja uma central de inseminação, então tem que seguir o modelo de bem-estar animal, o que é excelente, excepcional, mas a gente está com um potencial muito grande de crescimento. Se está crescendo, vai ter mais oportunidades. Então as oportunidades já existem e elas vão aumentar cada vez mais. O grande problema, às vezes, é porque nós temos as oportunidades e não tem os profissionais preparados. Então a gente vê cada vez mais, se a gente pensar no nosso mundo do agro, né, de zootecnistas, médicos veterinários, agrônomos, a gente tem muitas universidades, então nos últimos anos abriram muitas outras, mas a preparação desse profissional que ainda às vezes é um pouco deficitário. E a gente não pode esperar somente que a universidade, né, que a faculdade prepare esse profissional. Então esse profissional tem que buscar por conta própria. E eu lembro que a gente falou lá no episódio 9 também a respeito de coisas que são, às vezes são detalhes, né? Mas a questão do inglês, então de ser um profissional que saiba se comunicar. Não precisa ter um nível de nativo, né? Mas que saiba se comunicar. E às vezes muitos profissionais eles acabam perdendo oportunidades devido a essa deficiência, né? Sim. E é algo que depende da gente. Sim, entende da parte técnica, às vezes já está na empresa há muito tempo, já está no mercado há muitos anos, mas essa pessoa ela trava um pouco o seu crescimento, né? Ela perde oportunidades de
de fazer uma carreira internacional, de participar de uma reunião e conseguir conversar com as pessoas que vêm de fora, ou seja, mostrar um pouco mais para outras pessoas o quanto é um bom profissional, só que ela vai ficando ali só ali travada naquele mesmo espaço porque ela não sabe falar outras línguas, né? Inglês é uma delas que acho que né, a gente fala globalmente aí, eu tenho que falar inglês. Uhum. Mas a gente pode até extrapolar, né, Marcos? Poxa, se a pessoa às vezes não souber falar inglês, mas sabe falar um holandês, ajuda bastante. Exato. Né? Eu acho que o holandês ele não vai ajudar tanto que não são tantos os países que você vai falar, mas o próprio espanhol, então, que às vezes é algo que a gente negligencia. Então, o espanhol está aí, então, assim, a gente está inserido no Brasil, então, o Brasil é o centro, então, da produção de suínos, por exemplo, aqui da América do Sul. Então, se a gente leva nesse nosso conhecimento para países como a Argentina, então, que está com um crescimento muito forte, ou a Colômbia, então você precisa ter um mínimo, então, assim, de conhecimento. É algo que, com certeza, aprender espanhol é muito mais simples do que aprender o inglês, mas a gente não precisa achar que só vai mudar ali um pouco do sotaque e que todo mundo vai entender. Vai embromar no portunhol e tá tudo Exato. certo, né? E eu acho que dentro dessa parte do mercado internacional, então é um ponto extremamente importante, porque nós somos muito bem vistos, né, nós brasileiros, no mundo lá fora. Então, se a gente vai hoje para os Estados Unidos, se vai para a Europa, e até mesmo ano passado eu tive na China a primeira vez, então você vê vários profissionais brasileiros inseridos naquele mercado. Muitas vezes ninguém vai falar nada de chinês, de mandarim, então, mas com o inglês todo mundo vai achar o seu caminho por ali. Então, acho que essa visão, né, de que os brasileiros têm esse comprometimento, nós somos trabalhadores, né? Então a gente pega ali o trabalho e vai fazer mesmo. Então acaba que em alguns outros profissionais em alguns países, às vezes a gente tem algumas limitações. Então que o pessoal não quero viajar muito, ou isso aí, se eu tiver um outro emprego eu vou ganhar a mesma coisa, não quero fazer isso. E nós não, a gente está sempre em busca de oportunidades. Então, nós estamos querendo crescimento. Isso é muito bem visto lá fora. Então, mercados como os Estados Unidos, por exemplo, em grandes empresas, então é muito frequente a gente ver brasileiros em cargos de diretoria, em cargos de gerência. Então, por essa visão, né? Então, não somente técnica, mas comportamental. Então, de fato, levar aquele trabalho a ser executado de uma maneira muito bem executada. E você trouxe aquela questão de bem-estar animal como não só tendência, mas já dentro do mercado hoje, né, já é importante. Dá alguns exemplos pra gente a respeito tanto de bem-estar quanto de sustentabilidade, que na produção, na suinicultura, e eu acho que até não é só no campo, né, se a gente pensar em toda a parte à frente também da indústria, que são hoje ou exigidas ou bem vistas dentro do mercado mundialmente. Sim. Falando. Eu acho que dentro desse ponto, né, eu uso muito essa palavra sustentabilidade, então, dentro das minhas palestras, e sempre para trazer, desmistificar um pouco, né? Então, porque às vezes, então, no nosso meio, quando a gente fala sustentabilidade, muita gente pensa, são os ecochatos, não sei o quê, e não é esse o caminho, né? Então, assim, em tudo vai sempre ter dois lados, mas a sustentabilidade, ela é chave. Então, é o futuro. Então, a gente precisa produzir de maneira consciente, então, de ter uma alta produtividade, mas dentro de padrões que sejam aceitos pela sociedade. Então, esse é o grande ponto. Então, hoje, se a gente pensar no Brasil, então a gente falou de bem-estar. Então, se você vai construir uma granja hoje de suínos, então, no passado era muito recorrente a gente lembrar que aquelas fêmeas estavam durante a gestação naquelas gaiolinhas ali, então sempre fechadas, então sem ter muito movimento. Então, isso não é mais permitido. Então, hoje você consegue manter, né, essas fêmeas. O período de gestação de uma fêmea suína é em torno de 115 dias e você consegue manter, por lei, até 35 dias elas podem estar confinadas. Porque também é até a parte da sustentabilidade, então do bem-estar animal, para os próprios fetos que estão sendo ali gerados. Porque se você coloca essa fêmea em um grupo coletivo, então acaba que tem aquele comportamento de estabelecer dominância e você pode levar a abortamentos. Então isso também, até que ponto é bem-estar, né? Então você pode manter por um certo período, mas depois tem que ser um animal livre. Então ele vai estar dentro de uma baia, então com outros animais, então expressando o seu comportamento natural. Então isso é lei. Mas se a gente pensar dentro da nossa empresa, então a gente trabalha muito forte também em cima disso. Então hoje, dentro do Brasil, na parte de maternidade, então quando a fêmea vai parir ali todos os seus leitões, a gente pode utilizar o sistema com as gaiolas. Porém, então, hoje se a gente for para a Noruega, se for para Canadá,
a gente trabalha com um sistema de baias parideiras. Então, para esses animais também não estarem confinados nem mesmo no momento do parto. Então, com isso a gente busca atender um desenvolvimento então, de animais que vão conseguir suprir as demandas do mercado do futuro, porque isso um dia vai chegar, da mesma forma que chegou a gestação coletiva, mas a gente não está lá ainda. Mas com isso a gente consegue ter fêmeas que a gente vai fazer uma seleção genética, né? Que são mais adaptáveis a esse tipo de sistema, então o que a gente chama de habilidade materna, que vai parir e vai conseguir levar o seu leitão até o desmame. Então todos esses pontos são pontos extremamente importantes. Se a gente trazer também para o Brasil, então nos últimos anos a gente viu um crescimento muito alto de mortalidade de fêmeas por prolapso. Então que é algo extremamente ruim de ser visto, e mortalidade não tem nada pior para bem-estar animal. Se o animal morreu, então assim, não é bem-estar animal e é prejuízo do produtor. Sim. Mas Só um adendo aqui, para quem não é da área de suinocultura, o que é prolapso, só para o pessoal entender? o prolapso, em palavras mais simples, né? Então você vai ter um prolapso retal, então o prolapso vaginal, então que vai acabar sendo... Vai trazer essa parte interna, então, assim, dos órgãos internos para fora. Então vai fazer essa exposição. Então que é algo extremamente ruim de ser visto. E a fêmea acaba morrendo, então não consegue se recuperar. Então existem algumas técnicas que você consegue tentar fazer um ajuste então, desse problema, mas em geral, então essa fêmea acaba sendo levada ou ao abate ou ela vai morrer então ali por causas naturais, né? Então, esse ponto é um ponto que dentro da empresa a gente trabalha já há muito tempo. Então, isso é algo que pode ser genético. Então, existem vários fatores, mas a parte genética, o que é passado de mãe para filha, também vai ter essa contribuição. E por causa disso, nós somos a empresa de genética, a gente faz uma seleção contra esse tipo de problema. Então, a gente viu no mercado brasileiro, em geral, um aumento dessa mortalidade de fêmeas devido a prolapso, mas dentro dos nossos animais a gente não viu a mesma coisa. Então, mostrando que fazer esse melhoramento genético, buscando essa maior bem-estar animal e essa maior sustentabilidade, acaba pagando a conta. Sim. Então vai trazer um resultado muito positivo para o produtor e mais ainda para o animal. E às vezes eu vejo que o pessoal de fora do agro, principalmente, tem um pouco dessa visão distorcida de que você está sempre forçando o animal mais e que isso vai ser ruim, porque tem gente que não quer comer carne por causa disso, e tudo bem, assim, respeito o conceito de cada pessoa a respeito disso, mas eu acho que tem muito essa visão distorcida realmente, né? Não entende o quanto que hoje uma empresa, pelo menos que está fazendo um trabalho bem feito, aí levando a sério, que não é nem sustentável para a própria empresa que seja feita a produção desse jeito, né? Exato. Então, uma fêmea que tem aí todo o potencial dela, você quer que ela continue, ou com outras gerações, sei lá como se seria esse o termo certo até, mas outras gerações para frente, que ela não fique só ali para fazer uma cria só e acabe. Né? Exatamente. Então, é o que traz sustentabilidade até financeira para o negócio. Sim. Certo? E é claro que sempre vai existir os maus exemplos, né? Então, assim, não é uma cadeia inteira para qualquer segmento que a gente for trabalhar, vão existir os maus exemplos. Então, a gente vê muito, às vezes, nas notícias, né? Trabalho escravo na fazenda de corte de cana e por aí vai. Quer dizer que é todo aquele setor que é um problema? Claro que não. Claro que não. Então, são os maus exemplos. Mas hoje, no Brasil, a gente tem muita segurança que a gente produz com qualidade. Hoje nós temos um padrão sanitário no Brasil que é um dos melhores do mundo, que faz com que essa produtividade seja até mais alta. Nós temos excelentes profissionais, então temos excelentes empresários então, gerindo esse setor, e isso vai trazer benefícios muito grandes. Então, se a gente alia profissionalismo com genética, com nutrição, com sanidade, o resultado vem. Claro. E a gente está falando muito de genética, que é uma área bem específica da empresa mesmo, e genética é, de certa forma, uma tecnologia que a gente usa para conseguir produzir e para conseguir levar a elevar, né, a produção suína. Mas quais são outras tecnologias, ferramentas, o que está vindo de inovação que vem acontecendo nesses últimos anos e que você enxerga que daqui para frente ou vai aumentar ou vai chegar cada vez mais rápido dentro desse mercado? Hoje, o que a gente usa bastante dentro da empresa em termos de inovação, então, assim, a gente tem ainda aqueles desenvolvimentos constantes, né? Então, assim, um dos principais pontos que eu sempre trabalhei desde o início, lá de 2011, quando eu ingressei na empresa, então foi essa parte de DNA.
então do uso de genômica, né? Então da informação de DNA para fazer a seleção mais acurada dos melhores animais. Então isso é um ponto que a gente continua em desenvolvimento constante. A gente falou lá atrás também no episódio 9 a respeito de tomografia computadorizada, então que é um equipamento que é feito para hospitais, né, para fazer avaliação de humanos, e a gente acaba fazendo isso para suínos. Então a gente vem investindo, por exemplo, em novos centros com uma capacidade maior. Então esses tipos de tecnologias, eles continuam muito válidos e muito presentes. Mas hoje o que a gente trabalha muito também, então, é a parte de câmeras. Então hoje dentro de um centro de avaliação dos nossos animais, onde a gente tem a tomografia computadorizada, por exemplo, a gente brinca que é um Big Brother, né? Então vai ter um Big Brother, então com câmeras para todos os lados, para a gente poder fazer essa avaliação de comportamento. Então até mesmo nessas granjas que a gente trabalha com essas maternidades sem gaiola, que a fêmea está livre para poder parir, a gente vai ter essas câmeras no topo dessa gaiola parideira, dessa baia parideira, para poder fazer a avaliação comportamental desse animal. Então, para poder fazer uma seleção genética não só ali para aquela parte de produtividade, mas também para um comportamento, que a gente quer ter sempre animais que se ajustem, né, a esse tipo de ambiente. Se você tem uma fêmea que é agressiva contra os leitões, então que pode acabar matando os leitões após o parto, então você não quer esse tipo de animal. Então, o que a gente quer trabalhar com bem-estar. Então, e o bem-estar também é para os leitões, né? Então, esse tipo de tecnologia ele está vindo cada vez mais. Então, esse uso de tecnologias, né? O uso de inteligência artificial, então, que é algo presente cada vez mais em diferentes segmentos, para a gente não é diferente. Você falou de câmera, eu já imaginei isso. E a câmera avaliando o comportamento, vai jogar isso depois na inteligência artificial, já vai... Exato, porque você precisa de um algoritmo para processar. Sim. Imagina, você tem uma câmera então, que está capturando imagens ali 24 horas por dia. A quantidade de informação que não é gerada. Até mesmo para a tomografia computadorizada. Quando você faz uma tomografia, então você vai ter ali para um animal, trazendo para o mundo, né, aqui da suinocultura, para cada animal que você avalia, você está gerando em torno de 1.200 fotos. Então são 1.200 fotos que depois vão ser processadas para extrair toda essa informação que vai ser utilizada para a estimação dos valores genéticos, para depois fazer a seleção dos animais. Então tudo isso é utilizando algoritmos. Então é utilizando a inteligência artificial que é cada vez mais presente no nosso mundo. Muito bacana. Quando você fala de tudo isso e sobre a sua trajetória junto com essa evolução, Marcos, a gente pensa a pessoa que começou fazendo, não lembro se foi assim, mas acho que foi assim, foi para a Holanda para fazer mestrado, né? Já era dentro da empresa, foi assim? Sim, eu fui para uma graduação e depois voltei no mestrado. Isso. Então, imagina lá atrás, e o Marcos hoje, que é diretor responsável pela área técnica da empresa, como que a gente pode olhar dentro da sua trajetória, mas olhando muito assim, o que você enxerga no mercado das pessoas que já estão dentro do mercado há mais tempo, mas que tem, porque a gente tem uma audiência muito grande nesse sentido também. A pessoa já está há muito tempo no mercado e ela chegou num ponto que ou ela cresce ali verticalmente, então ela vai subir de cargo, ela vai para um nível de gerência, de direção, ou que seja dentro da área onde ela já está, ela vai ampliando seus horizontes, assim, ela vai crescendo e se desenvolvendo, vai ganhar mais, ela vai ter outras atuações ali dentro. O que você pode dizer para essas pessoas que estão nessa fase já há mais tempo no mercado, mas que precisam de algo a mais para elas crescerem daí para frente? Sim. Eu acho que o grande ponto é saber que crescimento, né? Então não é simplesmente vertical, né? Então assim, é subir de cargo. Hoje eu sou gerente, vou virar diretor, depois vou virar presidente. Não é só isso. E não é todo mundo que quer isso. Então, para ser feliz. E que tem perfil para isso. Exatamente, que tem perfil. Então, muitas pessoas acabam aceitando novos desafios, então, porque vê ali uma possibilidade, talvez, que vai ter um ganho financeiro um pouco maior, mas esquece de colocar todo o resto na balança. Então, de repente, eu não nasci para isso, né? Então, eu vou ser muito mais feliz. Então, crescendo ali horizontalmente, então, dentro do meu cargo, sem assumir responsabilidades, muitas vezes, de gestão de pessoas, que não é algo fácil. Então, gerir pessoas é algo que demanda muito, né? Então, você tem que estar disposto, né, a se entregar para isso, porque a partir do momento que você está gerindo alguém, você está influenciando diretamente não só a vida daquele profissional, mas tem toda uma família envolvida ali por trás. Então, eu acho que o grande ponto é as pessoas fazerem uma autoavaliação, saber o que de fato ela quer, então, para o futuro. Se aparecem as oportunidades, não são todas as oportunidades que aparecem que eu preciso abraçar,
Então, porque isso aí também é importante, porque Falta às de vezes... foco é um problema. então vai vir, tô aqui hoje, tá tudo bem, apareceu uma oportunidade, já tô pulando ali para essa outra oportunidade sem pensar muito bem no que eu tô fazendo. Então eu acho que é isso. Então fazer uma autoavaliação, identificar de fato, né? Então assim, o que são os pontos ali que eu quero crescer. Muitas vezes fazer uma mentoria para poder saber de fato qual o caminho que eu quero seguir. Então, e muitas vezes até mesmo ir para um psicólogo. Então, que vou fazer análise para poder me entender um pouco melhor. Sim. Então, acho que esses pontos, e que às vezes no nosso mundo, né, então soa ainda muito como um certo preconceito, né? Então, mas se entender, então é algo extremamente importante. Eu acho que são diferentes ferramentas que estão aí disponíveis que a gente precisa abraçar cada vez mais. Muito bom. Muito bom falar com você mais uma vez. Voltar aqui para a turma, né? Para que quem acompanhou lá no episódio 9 e quem não ainda vai voltar lá e vai conhecer o Marcos lá de quase 3 anos atrás e vai ver a diferença aqui. E tem algum recado que você queira deixar final aqui para o pessoal, além do recado que eu deixo de seguir aqui o nosso podcast, nossas plataformas principais. Aqui embaixo no descritivo tem todos os links para conversar com a gente a respeito de mentorias, inclusive, para seguir os nossos canais aqui, mas deixa uma mensagem final para os profissionais que querem continuar desse passo aí para frente, de grande evolução. Olhar para dentro, você já falou, né, de se conhecer. O que mais que você pode dizer para essas pessoas? Eu acho que para ser bem direto, né, então assim, as oportunidades estão aí. Então, mas você precisa estar preparado para ela. Então, e o estar preparado, então, vai depender muito do seu objetivo. Então, tenha clareza nos seus objetivos, se prepare, que com certeza vai ser sucesso. Muito bom, Marcos. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Aqui. Que bom. Pessoal, fica aqui então o convite para continuar essa conversa. Mandem mensagem para o Marcos lá no LinkedIn, manda aqui para mim para a gente continuar falando sobre isso. Conta aqui, escreve aqui nos comentários quem é da área de suinocultura ou quem achou interessante o que a gente falou aqui e vai usar isso para continuar crescendo no mercado. Eu desejo que vocês tenham muito sucesso na área de atuação de vocês e vejo vocês por aí fora da porteira.